Meu nome é Edmilson, sou professor de xadrez e hoje nós vamos aprender a movimentação das peças. O objetivo do jogo de xadrez é o checkmate, uma jogada onde o rei está, vamos dizer, preso, ele não tem nenhuma casa para ele se movimentar. Então esse é o objetivo do xadrez. Mas na aula de hoje nós vamos ver apenas a movimentação das peças, o nome das peças e a movimentação de cada uma. Por que isso? Porque no xadrez cada peça se movimenta de uma forma diferente. Cada peça tem sua particularidade, mas todas as peças têm esse objetivo de dar um checkmate no rei do outro. Isso aqui é o tabuleiro, é onde é realizado o jogo de xadrez. O tabuleiro, eles são 64 casas, 32 brancas ou claras e 32 negras. Aqui o tabuleiro ele é dividido em linhas, as linhas aqui, ó, e colunas. No início do jogo, a última casa do lado direito da primeira linha, ela tem que ser branca. Ela não pode estar de uma forma diferente, né? Então, essa forma aqui mostra o início de uma partida. Como o tabuleiro deve estar em relação aos jogadores. Então, vamos começar aqui pelo nome das peças. Essa peça menor é chamada de peão. Então, no início do jogo, os peões se encontram na segunda linha. Então, nós temos os peões das peças claras e nós temos os peões das peças escuras. Então eles ficam dessa forma. Como o peão se movimenta? No início, na primeira jogada de cada peão, ele pode se movimentar duas casas. Então ele pode se movimentar para cá. Ou pode se movimentar para essa primeira casa aqui. Fica a critério do jogador. Na primeira jogada de cada um dos peões, ele pode andar duas casas. Mas a partir daí, ele só anda de casa em casa. Anda em linha reta e uma particularidade do peão é que ele não volta. É a única peça que não pode voltar. Então ele se movimenta de uma em uma casa. O peão também temos uma particularidade. Ele captura as peças adversárias de forma diferente de como ele se movimenta. O peão, ele não captura uma peça adversária na forma como ele anda, mas na diagonal. Então, esse peão, por exemplo, que estiver nessa casa, ele pode capturar uma peça nessa casa ou nessa casa aqui. O xadrez ele tem uma particularidade em relação a outros jogos de tabuleiro, como a dama, por exemplo, e como o shogi, enfim. É que não é obrigado a você tomar a peça adversária. Isso não é obrigatório, você capturar. Então, como eu falei, o peão ele toma na diagonal, uma casa apenas na diagonal. Então, se uma peça qualquer está aqui, esse peão pode capturar essa peça aqui. E uma vez capturada, a peça não volta para o tabuleiro, né? Não volta para o tabuleiro. Então, se eu tiver, por exemplo, um cavalo, então eu vou capturar esse cavalo com o peão aqui. Então esse cavalo ele não volta mais para o jogo, ele sai do jogo. Muito bom. Então
o peão tem também uma outra particularidade dele. Então, que particularidade é essa? É que o peão, quando ele chega na última linha, ele vai ser promovido. Essa ação, essa jogada, ela é exclusiva do peão. Somente o peão pode ser promovido. O que é ser promovido? É trocar, nós vamos trocar esse peão por uma outra peça. Pode ser a torre, pode ser o cavalo, pode ser o bispo ou pode ser a dama. Na grande maioria das vezes, essa peça ela é trocada pela dama, porque é a peça mais poderosa do tabuleiro, excetuando-se o rei, porque não pode ser capturado o rei. Mais uma vez, ele estando levando um cheque-mate, então acaba o jogo. Então, em relação à movimentação, a dama ela é a peça mais poderosa. Mas o que é importante no momento é nós lembrarmos de que o peão, ao chegar na última linha, ele pode ser trocado por uma outra peça. A segunda peça que nós vamos tratar hoje é a torre. Então a torre é essa peça aqui, ela inicialmente ela fica nos cantos, na primeira linha e na primeira coluna e na última coluna. Então aqui a torre e aqui a torre. A torre ela se movimenta em linha reta. A torre ela se movimenta em linha reta, na linha ou na coluna. A torre ela se movimenta com um número ilimitado de peças. Então, se eu tiver uma torre aqui, se eu tiver uma peça adversária qualquer aqui, então eu posso capturar essa peça aqui. Outra particularidade no xadrez é que a peça que captura, ela fica na casa onde a peça capturada estava. Ela não pula, por exemplo, como a dama. Então, se eu tiver uma peça aqui, um cavalo, então eu tomo esse cavalo aqui com a torre e ela fica na peça onde ele estava. A segunda peça que nós vamos tratar hoje é o cavalo. O cavalo ele fica inicialmente ao lado das torres. Temos aqui o cavalo e aqui o cavalo. Nós temos aqui os cavalos. O cavalo ele tem uma particularidade em relação às outras peças. Que particularidade é essa? Bem interessante. Esse cavalo ele se movimenta em forma de L. 1, 2 em linha reta e vira aqui, ó. 1, 2 aqui. Então esse cavalo inicialmente ele pode ir para essa casa ou essa aqui, certo? Então vem para cá ou caso vem para cá também. O cavalo é a única peça que ele pode pular as demais. Então, se eu tiver uma peça aqui e um cavalo aqui, então essa peça ela pode pular aqui, 1, 2, 3 e vira. Pula essa aqui, certo? Se tiver uma outra peça aqui, então o cavalo ele pode vir para essa casa aqui, pula 1, 2 e vira. Então, só o cavalo pode fazer isso. As demais peças não podem dar um salto sobre as outras. É bom evitar, nós vamos tratar isso posteriormente, em táticas, em estratégias e primeiramente em aberturas. Mas é bom evitar o cavalo nos cantos do tabuleiro. Por quê? Porque isso limita a sua movimentação. Aqui só temos
duas casas que ele pode ir. Aliás, 3. Essa, 2 e vira. Ou pode ir para cá, 2 e vira. Ou pode ir 2 e vira para cá. Então, ele não tem aqui do seu lado esquerdo, claro. Então, é bom evitar o cavalo nos cantos do tabuleiro, porque isso limita a sua movimentação. Então, todas as peças podem voltar no tabuleiro, com exceção do peão. A próxima peça que nós vamos tratar é o bispo. Então, nós temos aqui os bispos inicialmente ao lado dos cavalos. O bispo de casa branca, e temos um bispo na casa escura. Aqui, um bispo na casa branca, um bispo na casa escura. Então, como se movimenta o bispo? Bem interessante. O bispo, ele não pode dar um salto sobre as outras pedras, demais peças, mas o bispo, ele se movimenta na diagonal. Diagonal de casas escuras. Somente na diagonal de casas escuras. De forma diagonal. E o bispo de casas claras. Então, se tiver aqui, eu posso andar num número ilimitado de casas de forma diagonal. Então, anda nesse sentido aqui. Agora nós vamos ver como a dama se movimenta. A dama escura, ela fica ao lado do bispo, aqui, ó. A dama escura na casa escura. E a dama clara na casa clara. A dama, ela se movimenta. O que é que faz ela de tão poderosa? Ela se movimenta como uma torre em toda a linha, caso queira, ou na coluna, em linha reta, como a torre, mas também ela se movimenta como um bispo, em todo um número ilimitado de diagonais, certo? Então, se eu tiver uma peça aqui, a outra, vamos supor, aqui. Então, essa dama, ela pode capturar essa peça, ou, caso queira, ela pode capturar essa peça aqui, porque ela se movimenta em linha reta ou na diagonal. Aqui a dama e aqui a dama. Uma fica em frente à outra, né? Então essa aqui é chamada ala da dama. E por último, nós vamos ver o rei. O rei, ele fica aqui ao lado da dama e aqui ao lado da dama. Então o rei, como é que o rei se movimenta? O rei se movimenta igual uma dama, só que ele anda num número limitado de casas. Ele só anda de uma em uma casa. Ele pode andar para cá, ele pode ir para cá, ele pode ir para cá, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então ele pode se movimentar para cá, ou para cá, ou para cá, aqui, aqui, e aqui, e aqui. Certo? Então, uma pequena revisão. Nós vimos que o jogo de xadrez ele é disputado entre duas pessoas. Para isso, nós precisamos de 32 peças, 16 peças claras e 16 peças escuras. Essas peças são chamadas de peões. Essas peças são chamadas de peões. 8 peões, 8 peões. Essas peças são chamadas de torres, e aqui as torres. Elas se movimentam em linha reta, na linha ou na coluna. Vimos que os cavalos, que são os cavalos, eles se movimentam em L. Esse cavalo aqui, por exemplo, poderia capturar essas peças aqui. Então, o cavalo se movimenta 1, 2 e vira. Ou 1, 2 e vira. Ou então 1, 2 e vira. Ou aqui 1, 2 e vira. Ou poderia ser também para cá, né? Caso fosse
necessário, caso o jogador quisesse. Então ele poderia vir para cá, ou 1, 2 e vira para cá, ou para cá, 1, 2 e vira, ou essa, né? E a particularidade do cavalo é que ele pode saltar, pode pular sobre outras casas. Se aqui tiver uma peça, ele poderia pular sem problema nenhum. E essas peças não seriam capturadas, somente onde ela viria ficar, né? O cavalo é a única peça que pode dar um salto sobre as outras. Vimos que bispo, agora, bispo de casas escuras, bispo de casas claras. Ele anda na diagonais um número ilimitado de casas, tanto para frente como ele pode voltar. Na diagonal escura, pode andar na diagonal escura, onde ele quiser. E o bispo de casa clara. A movimentação da dama. A dama é um número ilimitado de casas, né? Número ilimitado de casas em linha reta, na linha ou na coluna e também na diagonal, certo? E o rei, recapitulando, ele anda de um em uma casa em qualquer direção, né? Pronto. Essa foi a nossa aula de movimentação das peças do xadrez. Devemos ter outras aulas também nesse módulo básico, que é o valor das peças, jogadas especiais, o que é um cheque e o que é um checkmate. Então isso virão nas próximas, esse será o conteúdo das nossas próximas aulas. Espero que tenha gostado e até mais.